Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou Ricardo Arraes. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre um dos assuntos mais importantes quando se trata do açaí, principalmente do açaí de terra firme, que é a irrigação. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Bom pessoal, mas antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, comentem se vocês tiverem alguma dúvida, que eu vou estar lendo e vou estar respondendo cada um dos comentários de vocês. Então fiquem à vontade, comentem lá, curtam nossos vídeos, se inscrevam, que isso vai ajudar muito a gente. Bom pessoal, então na verdade, isso aqui é um vídeo de inauguração de uma playlist que eu estou fazendo no nosso canal sobre a irrigação, tá? Por que eu estou fazendo uma playlist sobre irrigação? Primeiro motivo, se eu fosse fazer um vídeo só sobre irrigação, ia ser um vídeo extremamente longo e ninguém ia ter saco para ver. Segundo, se eu fosse fazer um vídeo só, ele ia demorar muito para sair, porque eu ia ter que esperar o nosso projeto ficar pronto para poder fazer ele. E o nosso projeto tem 3 meses e não está pronto, tá? Então, é um processo, é uma ideia que eu tive de fazer uma playlist com vários vídeos para que eu possa detalhar cada etapa para vocês. Tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou até mostrar uma parte bem avançada. A gente está quase concluindo um dos setores da nossa irrigação. Então já vai ter bastante informação aí para vocês, mas os próximos vídeos vão ter muito mais. Beleza? Então vamos lá começar a falar sobre a nossa irrigação. Então vamos lá pessoal, a gente está aqui no nosso canteirinho de obra. Tá bagunçado, mas é assim mesmo, eu tenho que mostrar para vocês desde o início. Essa aqui é a nossa casinha das bombas. Tá? Aqui na verdade hoje só vai ter uma bomba, tá? Eu digo casinha das bombas porque a ideia inicial era ter 3 bombas atuando ali, 3 bombas em funcionamento. Eu vou mostrar para vocês já no escritório a progressão do nosso projeto, porque a gente mudou bastante todo o esquema dele, tá? Todo o funcionamento dele. Então eu já vou para o escritório para mostrar para vocês como é que ele evoluiu. Hoje ele só tem uma bomba lá, uma bomba submersa de 8 cavalos. Nosso poço aqui é de 57 metros de profundidade, tá? A vazão a gente ainda não tem, porque a gente terminou de montar a tubulação para esse setor aqui, ó, que vocês podem ver que daqui a pouco eu vou mostrar mais em detalhes. Agora tem umas poucas semanas, então a gente não conseguiu testar a vazão dele. Vamos descobrir isso aí um pouco mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Aquele ali, aquele tanque ali, deixa eu até chegar um pouquinho mais lá para perto para mostrar para vocês. Ele seria um tanque que a gente ia fazer armazenamento da água ali, para que servisse também como um decantador, certo? Aqui ó, tá bem sujo aí, porque ele tá muito tempo parado já, deve ter uns 2 meses parado ele aqui. Foi a primeira etapa da irrigação que a gente fez, foi o tanque, porque a gente achou que seria mais complicado, né? E na verdade não serviu para nada. Isso aí muito provavelmente a gente vai colocar uns peixes aí depois, alguma coisa, e aí vai ter também detalhes sobre isso no nosso canal, tá? Mas, bom, como eu falei para vocês, primeira etapa, fizemos o poço e colocamos a bomba de 8 cavalos submersa, um poço de 57 metros, para irrigar nossos setores, tá? Quando eu for para o escritório, já vamos chegar lá, eu vou mostrar para vocês qual é a lógica da nossa irrigação, num esqueminha que vocês consigam entender, beleza? Mas antes da gente chegar lá, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como está a nossa tubulação também montada. Bom, então tá aqui galera, saindo do nossa bomba submersa, nossa tubulação, né, própria para irrigação, um T, saindo para o segundo setor que ainda não está pronto e saindo para o primeiro setor que está praticamente pronto, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho. Aqui nós temos um tubo de 75 correndo até lá no nosso final do terreno praticamente, e com alguns T's, né, cruzando nosso terreno com tubos de 50. O nosso segundo setor vai ser diferente, ele vai ser cruzando o terreno com tubo de 75. Eu vou agora para o escritório e vou mostrar detalhes no esquema realmente desse nossa tubulação, para que vocês entendam o que eu estou falando. Então vamos lá galera, estamos aqui na frente da telinha, no escritório. Quem já segue a gente há algum tempo sabe que esse negócio de escritório é só avacalhação mesmo, mas vamos lá. Seguinte, criei esse esqueminha aqui para vocês, para poder ficar um pouco mais visual as coisas que eu tô falando para vocês nesse vídeo, tá certo?
Pessoal, isso aqui não é trabalho de engenheiro, tá? Não é trabalho de projetista. A gente não fez trabalho com projetista, não fez financiamento, saiu muito caro os que a gente fez a consulta e tudo mais, então realmente a gente fez por conta própria. Conversamos com muita gente, né? Pegamos muita ideia que a gente vê na internet, com pessoas que já estão entendidas na área, pessoas que têm experiência, e chegamos a alguns consensos, né? Algumas coisas eu vou mostrar aqui para vocês, foi na base da experiência realmente, foi na base do teste, e aí eu vou repassar essa experiência para vocês. Então vamos lá. Essa aqui foi a nossa ideia inicial, tá certo? Vou começar aqui da casinha de bombas, que é isso aqui, é a casinha de bomba, tá? A casinha de bomba, como eu já falei para vocês, inicialmente a gente pensou fazer ela com 3 bombas, tá certo? A submersa de 8 cavalos. O que essa submersa fazia? Pegava a água do nosso poço e jogava para o nosso tanque, para encher nosso tanque, certo? Beleza. A partir do momento que a gente tinha água no tanque, o que fazia? Qual eram as bombas que faziam, na verdade, a distribuição dessa água do tanque para o restante do nosso plantio? As centrífugas de 3 cavalos que nós teríamos, uma bomba 1 e uma bomba 2, tá certo? Essas bombas aqui puxam a água do nosso tanque e distribuem ela na nossa irrigação, no nosso plantio, tá certo? Inicialmente a gente também pensou em tubos de 50 milímetros, porque eles eram mais baratos, tá certo? Sem ter muita noção de vazão, que eu já vou chegar lá para explicar para vocês a questão de vazão aí de cano. Mangueiras de 16 milímetros, a gente estava dividindo o nosso terreno. Então, o que acontecia nisso aqui? Nós tínhamos um cano cruzando nosso terreno, com aproximadamente aí 300 metros de comprimento. Era um cano bem longo, certo? Um tubo bem longo. E a gente ia ter para cada lado das nossas mangueiras aqui, aproximadamente aí 28 torceiras, ou seja, 56 pés de açaí para cada lado. Tá? Iam dar aproximadamente aí umas 50 linhas para a gente fazer. Então, qual foi a primeira coisa que a gente viu que não ia dar certo nesse nosso esquema? A água que a gente ia jogar para cá pelo esse cano não ia ser suficiente para abastecer todo esse nosso plantio da forma como está distribuído aí entre as mangueiras, tá certo? Primeiro, porque o tubo de 50 milímetros a gente está trabalhando com uma estimativa, tá? A gente está trabalhando com uma estimativa de que ele consiga passar aí 15 mil litros da água por hora, tá? Então, passando 15 mil litros de água por hora e a gente querendo jogar 20 litros na nossa muda aí, né? 20 litros ao dia na nossa muda, a gente não ia conseguir fazer isso, não ia ter como. Entendeu? A gente ia ter que jogar uma quantidade muito pequenininha de água para que isso conseguisse abastecer isso tudo e acabava se tornando totalmente inviável. Não teria como, impossível fazer um negócio desse aí, não ia dar certo, tá certo? Então, qual foi a nossa primeira ideia? Vamos fazer o seguinte, então, vamos aumentar a vazão dos canos, certo? E dividir esse nosso plantio aqui em setores. Então, antes de eu mostrar essa nossa alteração, eu vou mostrar para vocês rapidinho um esquema de como é que era a casinha de bomba, tá? O poço, a bomba submersa tira e joga água para o tanque, né? As bombas puxam no tanque para fora. Então, vamos logo para o segundo esquema aqui, que foi justamente essa adaptação que a gente fez, tá certo? Então, você já consegue ver que as linhas estão um pouco mais grossas. O que isso quer dizer, essas linhas mais grossas? A gente substituiu esses tubos de 50 por tubo de 75. E aí, com o tubo de 75, a gente está falando de uma vazão um pouco maior. Vamos fazer uma estimativa de 30 mil litros hora, tá? Então, tendo 30 mil litros hora, passando por esses tubos aqui, vamos olhar esse lado aqui primeiro, tá? Que nesse lado aqui, a gente ainda está fazendo tubos que cortam o nosso terreno em 50, tá? Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais fino do que esse. Então, com 30 mil litros hora aqui, e considerando que a gente tem um tubo de 50 de 15 mil litros hora, com essa divisão aqui, a gente conseguiria abastecer nosso plantio, tá? Jogando em torno de, se eu não estou enganado, 4 litros hora, tá? 4 litros hora a gente consegue abastecer todo o nosso terreno aqui, todo esse nosso setor aqui de plantio, tá certo? E a gente vai precisar de 5 horas
para fazer esse lado aqui ser abastecido. Então, a gente fez a conta aqui, uma estimativa, né, que a gente conseguiria fazer ser toda dessa forma. Já desse outro lado aqui, ele está todo de 75. Já vou explicar para vocês por que a gente fez ele todo de 75 e o outro todo de 50. Bom, com o tubo de 75 a gente teve que fazer uma pequena divisão aqui, porque na verdade agora a gente tem um fluxo total. Então, se nossa bomba joga 30 mil litros, passa 30 mil litros pelo 75, eu consigo fazer somente um de cada vez. Então, a gente tem um registro aqui, joga 30 mil litros por cá, consegue irrigar isso aqui muito mais rápido do que conseguiria irrigar esses dois aqui, né? E a gente fecha e começa a irrigar o outro e consegue também fazer isso muito mais rápido. Beleza? Inicialmente a gente não mexeu nas bombas. As bombas, elas estão aí da mesma forma que vocês viram lá, as centrífugas funcionando junto com a submersa, com o tanque lá funcionando também. Beleza? Mas por que a gente fez isso de 50 e esse aqui de 75? Pessoal, isso aqui foi uma decisão já olhando a carteira, tá certo? Fazer tudo de 75 saía muito caro pra gente. Então o que a gente fez? Não, vamos dar um jeito de que a gente consiga irrigar isso aqui um pouco mais barato, que lá na frente a gente faz uma melhoria nisso aqui e coloca tudo de 75, por exemplo, ou melhora a distribuição, enfim, vamos pensar numa solução melhor lá para frente, mas que agora a gente tem uma solução imediata, tá? Com um preço um pouco mais em conta. Então a gente viu que a gente conseguia fazer 75 aqui todo, e esse aqui a gente achou melhor fazer 50 para poder manter um orçamento aí viável, beleza? É simplesmente por isso. Mas a gente teve alguns problemas, alguns percalços aí na nossa instalação elétrica, na eletricidade, na energia elétrica da nossa região, que acabou deixando a gente um pouco receoso aí em relação de usar 3 bombas, tá? A gente ficou receoso de usar 3 bombas, a capacidade do nosso transformador ia ficar com uma margem muito pequena de segurança. Nós temos um transformador de 15 kVA. Então o que a gente fez? Não, vamos simplificar isso aqui, porque senão é melhor a gente ter algo funcional do que algo inseguro, né? Algo que a gente não sabe se isso pode dar um problema sério lá na frente, né? A gente não tem uma margem de segurança muito boa com a energia que a gente tem hoje. Então o que a gente fez? Tiramos as bombas centrífugas e simplesmente pegamos nossa bomba submersa de 8 cavalos e vamos usar ela para abastecer nosso sistema como um todo. Simplificamos isso aí, certo? A sua bomba de 8 cavalos ela tem vazão suficiente e força suficiente para abastecer isso aí, tá? Lembrando que a gente tem aqui 300 metros para cada lado de plantio, tá? Nossa casinha aqui, nosso central de irrigação aqui ficou exatamente no meio do terreno. A gente deu muita sorte nisso aí. Inclusive a gente tem queda no terreno para os dois lados, então a gravidade ainda dá uma força aí nisso aí, tá? Mas aí então a gente simplificou, tiramos as 2 bombas, tiramos o tanque e vamos tirar do água do poço direto para fazer a irrigação, que aí a gente tem uma margem de segurança aí com relação à energia e já vimos que isso aí é funcional, tá certo? Porque muitas das vezes a gente tem que botar para funcionar, né? O feito muitas vezes é melhor que o perfeito, tá certo? Então a gente botou ele para funcionar direitinho, já vimos que é funcional e agora a gente está fazendo as adaptações, né? Porque obviamente a gente tem que controlar a vazão dos gotejadores para que fique tudo direitinho, né? Mas esse é nosso esquema definitivo, pessoal. Esse nosso esquema que hoje, quando a gente terminar esses nossos primeiros vídeos aqui de irrigação, ele vai estar dessa forma funcionando. Não quer dizer que ele vai ser para sempre, tá? Porque, como eu falei para vocês, e como eu vou falar agora na continuidade desse vídeo aqui, a gente vai fazer alguns experimentos, vamos observar e vamos fazer melhoria com o tempo. É essa forma que a gente tem que atuar e essa forma que, na verdade, funciona tudo na agricultura. É a observação, a gente vê necessidade, vê o que está acontecendo, vê a resposta, vê o resultado disso e trabalha em cima, tá certo? Então é justamente o que a gente vai fazer aqui, né? Estou abrindo aqui para vocês o nosso projeto. Não foi feito por projetista. O que eu estou falando com vocês é o que eu consegui conversar com as pessoas que entendem do assunto, com a experiência das pessoas que são entendidas no assunto e fizemos a nossa própria ideia. Estou abrindo aqui para vocês, sendo muito transparente com relação a isso aí.
Mas se eu tiver errado em alguma consideração técnica, relevem ou então comentem que isso é muito importante a gente saber disso aí. É muito importante a gente saber disso. Eu fico muito agradecido, troca de conhecimento realmente, eu fico extremamente grato se vocês puderem compartilhar conhecimento aí com a gente também, da forma que eu estou compartilhando com vocês aqui. Então agora a gente vai voltar lá para o nosso... antes da gente voltar para o campo, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Um ponto importante, eu vou ressaltar isso no final do vídeo com um pouco mais de detalhes, tá? Pessoal, fiquem muito atentos. A gente se preocupa muito quando a gente trata de irrigação, né? Para saber se vai chegar naquele tal lugar, se vai conseguir irrigar tudo, a gente fica preocupado com pressão. Mas, pessoal, vocês têm que se preocupar também com vazão do sistema de vocês, tá certo? Era uma coisa que a gente não sabia antes que um tubo tinha uma vazão menor que a outra, enfim, é lógico, né? É lógico, assim, mas na hora a gente não pensa nisso aí. Então, a gente foi descobrindo isso conversando com as pessoas e vendo, olha, um tubo de 50 não vai passar 30 mil litros. Vai passar, fazendo uma estimativa aí, 15 mil litros. Então vocês podem ter uma bomba que for, o poço que for. Se vocês botarem uma tubulação de 50, vocês estão estrangulando o sistema de vocês, tá? Então a gente tem que trabalhar com isso aí. Tem que trabalhar fazendo essas contas e fazendo essas estimativas aí para poder ver a nossa irrigação funcionar. Então, pressão é importante, mas tem que ficar muito atento à vazão, pessoal. Fica muito atento à vazão, muito atento à eletricidade. No final do vídeo, fiquem aí que eu vou dar mais detalhes sobre isso para vocês entenderem o que foi que aconteceu, tá? Então vamos voltar para o campo que eu vou trocar uma ideia com vocês sobre os componentes da nossa irrigação. Bom, então vamos falar do primeiro componente, que é esse aqui, tá? Esse aqui se chama, pessoal, ventosa, tá? A gente dimensionou, colocamos 2 ventosas em cada tubo de 75, tá? 2 ventosas em cada tubo de 50. A mesma coisa vai ser feita para o outro lado, só que 2 no tubo de 75 que cruza o terreno, tá? Então, para que serve essa ventosa aqui, pessoal? Ela serve como um suspiro, né? Se tiver ar no tubo, nos nossos tubos, vai sair por essa ventosa aí, por esse suspiro, para que não corra o risco da compressão do ar entortar, quebrar os canos, tá? Então é muito importante esse nosso componente aqui. Esse é o primeiro componente que a gente colocou, tá? Então vamos para o segundo componente. A gente tem aqui nosso tubo de 75 virando de 50, nosso registro para manutenção, as mangueiras de irrigação que eu já vou falar para vocês, mas o componente que eu quero chamar a atenção é esse aqui, ó. Esse adaptadorzinho aqui que eu conecto a mangueira, tá, pessoal? Ele é muito importante, é importante que ele fique bem colado no tubo, tá? Esse nosso caso aqui nós usamos de 16 milímetros a mangueira, então adaptador de 16, a broca também para fazer o furo de 16. Engatamos aqui e aí a água vai ser distribuída para as mangueiras de irrigação, tá? Como eu falei para vocês, 16 milímetros. E por onde vai sair a água? Nesse nosso caso nós usamos gotejadores, tá, pessoal? Esses gotejadores aqui, eles vão derramar uma água, parece um chafarizinho, né? Bem interessante ele. Quem acompanha nossas redes sociais aí, Instagram, vai ver que eu já mostrei para vocês um diferente dele, que parece uma torneira. Esse caso aqui, ele é um chafarizinho, um pouco mais eficiente, tá? E, bom, nós colocamos um por pé, tá, pessoal? Então aqui tem um, como eu falei para vocês, e aqui tem outro, tá? Vou já virar aqui para vocês para explicar um pouco do porquê a gente escolheu o gotejador em vez do que é comumente usado, que é a bailarina ou microaspersor. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês por que a gente está usando o gotejador, tá, pessoal? Primeiro de tudo, né, que a gente tem que ter noção, a nosso projeto de irrigação foi feito com recurso próprio, nós não financiamos, né? Então, na verdade, muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui também é visando jogar um pouco o custo para frente, para que a gente consiga respirar um pouco, para que a gente consiga ter a irrigação e respirar um pouco. Os aspersores, eles são caros, mais caros que os gotejadores, tá? Então a gente fez um cálculo, vimos que nesse caso valia a pena porque a gente reduziu um pouco o nosso custo e colocamos os gotejadores. Vai prejudicar nesses primeiros anos? Teoricamente não, porque nessa fase a muda tem uma raiz com um raio um pouco menor, tá? Então o gotejador, ele vai ser suficiente nesses primeiros 2 para 3 anos, que a água vai estar bem concentrada naquele raio lá de ação da raiz, né? Então vamos colocar os gotejadores
fazer eles funcionarem durante esse tempo. Vai ter a vazão que a gente precisa para essa época, jogando de 30 litros por muda, mais ou menos, 30 litros por muda, durante esse período, né? E no futuro vamos reavaliar isso aí, tá? Eu tô querendo dizer reavaliar por quê? Bom, por que eu tô dizendo reavaliar, em vez de já falar que nós vamos trocar esses nossos gotejadores por aspersores? Porque nós conversamos com muita gente para fazer o nosso projeto, como eu falei para vocês, e teve uma pessoa que falou pra gente que, olha, existe a possibilidade de vocês trabalharem com um gotejador sempre. Por quê? Porque quando a água infiltra na terra, ela não desce direto do jeito que ela tá, ela se espalha, né? Ela infiltra e pode ser que ela já alcance, né, o raio da raiz sem que eu precise ficar jogando água nesse raio, como se fosse uma chuva, entende? Então a gente vai fazer o experimento. Se isso realmente for verídico, se isso realmente funcionar, nós vamos manter os gotejadores. Se não, a gente vai ter que fazer um investimento de novo para trocar pelos aspersores, certo? Então é por isso que eu tô falando que a gente vai reavaliar, é um experimento, e a gente vai decidir isso aí um pouco mais tarde, certo? Nesses primeiros 2-3 anos aí, a gente vai trabalhar com gotejadores, que é o suficiente pra gente. E também para nossa carteira, né? Para nossas mudas e para nossa carteira. Bom, galera, eu ia encerrar o vídeo, mas não tô encerrando, tá? Não vai embora ainda não, porque agora eu vou falar de algumas coisas que eu lembrei aqui que é importante, né? Algumas preocupações que vocês têm que ter e que foram responsáveis por parte do nosso atraso nesse nosso projeto, tá? Algumas questões burocráticas. Primeira delas, quando você vai fazer seu poço, você tem que ter a outorga dele. Você tem que fazer a pré-outorga, você vai furar seu poço e aí você faz a outorga definitiva do seu poço, né? Que aí ele vai conseguir medir a vazão do seu poço, tá? Então, isso aí demanda tempo, demanda dinheiro, tá? E foi um processo chato, pessoal. Foi um processo um pouquinho chato achar especialista para fazer, que é um negócio meio complicado. A gente não tem tanto tempo para fazer isso, né? Para perder com esse tipo de coisa. Então nós fomos atrás. Não foi tão barato assim, mas resolveu, tá? Então isso é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, a outorga do poço de vocês, tá? E essa outorga é indispensável para você que vai procurar um financiamento, tá? Tem que ter a outorga do poço para você conseguir seu financiamento, tá certo? É um detalhe complicado, porque você tem que fazer a pré-outorga, furar o poço, que vai ser um custo alto para você fazer isso, vai ser um investimento alto que você vai fazer, tá? Fazer a outorga definitiva, aí você vai ter acesso ao financiamento. Então, é uma coisa um pouco complicada realmente de entender, mas é por aí que anda o negócio. Outra coisa que você tem que ficar de olho, pessoal, fornecedores. Tem que ver se os fornecedores de vocês seguem os padrões de produção dos materiais internacionais, tá? Que se você fugir do padrão, você pode estar correndo um risco muito grande para o seu projeto, que é longo, médio prazo. Então vocês têm que ficar de olho nisso aí. Fornecedores. E o último detalhe, né, pelo menos para esse vídeo, é que vocês têm que ficar preocupados com a vazão que vocês vão ter, tá? Não adianta nada você ter uma bomba com uma vazão, vamos supor, de 40 mil litros hora, se você está preparando uma tubulação que só vai atender 20 mil litros hora. Não vai adiantar, entendeu? Você não vai estar jogando 40 mil litros hora, você vai estar jogando 20, que é o que dá para passar naquela tubulação. A tubulação, ela tem limite de vazão. Então, quando vocês forem dimensionar o projeto de vocês, tenham em mente isso. Tenham em mente que vocês têm que dimensionar a vazão de cada componente que vocês vão ter, tá certo? Foi uma coisa que a gente bateu muito cabeça, descobrimos tarde isso aí, e isso encareceu nosso projeto, que nós vimos que a gente estava subdimensionando ele. Então, vocês têm que ficar de olho nisso aí, pessoal. Tem que ter noção de que os canos também têm limite de vazão. Você não pode se guiar somente pela bomba ou pelo seu tanque, tá? Bom, então já dei os avisos aqui, já falei o que eu tinha para falar, mostrei nossa primeira parte do nosso projeto de irrigação. Vai ter mais vídeos sobre isso, mas mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, comentem, isso ajuda pra caramba a gente, cara, e a gente faz de tudo para ajudar vocês também, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, até lá, galera.